E aí, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Murilo e hoje eu vim para conversar com vocês, novamente sobre uma aula de geografia agrária, tá? Nós vamos entrar no tema da geografia agrária. Lembrando que esta aula ela é voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio e ela faz parte, esta videoaula, do plano de ensino, de estágio em docência de geografia no ensino médio, tá? Do Centro Universitário Uninter. Eu vou fechar aqui a caixa de vídeo para que nós possamos visualizar melhor os slides. Bom, o tema de hoje, então, como eu já falei, é a geografia agrária. O que é geografia agrária? Bom, a geografia agrária ela é a ciência que estuda a terra e as suas formas de exploração e cultivo, ou seja, o desenvolvimento da agricultura. A geografia agrária ela também estuda os movimentos sociais no campo, o comportamento humano no campo. Então ela estuda aí os movimentos como o MST, o Movimento Sem Terra, o MPA, que são o movimento dos pequenos agricultores, os movimentos campesinos, como a Lavia Campesiana, entre outros movimentos sociais que se encontram no campo. A geografia agrária, dentro da geografia, ela é vista como uma mistura da geografia física e da geografia humana ou social. Inicialmente se ligava muito a geografia agrária apenas à geografia física, por conta do estudo das plantas, do solo, do clima, mas não se tinha tanta preocupação com a parte da geografia humana. Apenas com os estudos da história da pesquisadora Rosa Luxemburgo, Karl Kautsky, que nós tivemos aí a explanação das questões sociais no campo, principalmente a luta de classes, a luta de povos tradicionais, Então isso daí foi se intensificando na busca por um entendimento melhor de como que se desenvolvia essa sociedade rural, tá? Por que é importante nós estudarmos a geografia agrária? Olha essa notícia aqui de 2017. 7% dos adultos americanos, no caso da América do Norte, norte-americanos, acham que o achocolatado vem de vacas marrons. 7% dos adultos. Isso é bem, de certa forma, é até triste de você pensar. Como que os americanos adultos acham que o achocolatado vem de vacas marrons? Então, pesquisa revela desconhecimento de informações básicas sobre os alimentos. Então, as pessoas, às vezes, não sabem de onde vêm os alimentos, mesmo adultos, Vamos entender melhor um pouco de tudo isso, tentando entender melhor essa cadeia produtiva, vendo os aspectos que ela traz, tanto positivo, tanto negativo, Então, os agronegócios. Por que os agronegócios são importantes? Eles são apenas o que muitas pessoas falam, produto transgênico, veneno, Não, eles sustentam a economia brasileira. Hoje o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. As commodities, elas têm grande importância na economia, tanto do Brasil como dos Estados Unidos. O milho, principalmente nos Estados Unidos, produção de etanol a partir do milho. A soja, o trigo, são commodities regidas por bolsa de valores. Grande importância na economia mundial. Hoje, essas commodities elas são regidas principalmente pela Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Então, todo mundo volta os olhos para Chicago. Todo mundo tem essa preocupação em relação ao valor das commodities. O Brasil, grande parte da produção é exportada para a China, para a Europa. Então,
olha a importância dos agronegócios. Os agronegócios é somente coisa ruim? Né? Hoje ele está sustentando a economia brasileira, e com a questão do coronavírus hoje no nosso país, o agronegócio ele vai ser substancial na saída dessa crise que está a economia. E as comunidades tradicionais? O que são as comunidades tradicionais? São grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social. Quilombolas, indígenas, extrativistas e faxinalenses. Esses são apenas alguns exemplos. Nós temos outros, ribeirinhos, né? Entre vários outros aí, que povos tradicionais, comunidades tradicionais, que vivem de atividades dentro do meio agrícola, mas que muitas vezes não tem aquele determinado reconhecimento como ocorre com o agronegócio. Né? Nós estamos tirando a importância das comunidades tradicionais e colocando para o agronegócio. Hoje, de certa forma, no cenário político e econômico, pode ser que sim, né? Mas o agronegócio tem a importância dele. Mas as comunidades tradicionais também têm a importância dela. Vamos ver nos próximos slides. Olha os quilombolas, né? Então, os quilombolas o que são? São comunidades formadas por escravos fugidos, né, na época da escravidão, e eles tinham, né, sempre foi considerado uma produção para subsistência. Mas os quilombos hoje, né, muitos quilombos já são organizados e trabalham com produtos, sejam eles orgânicos ou mesmo até convencionais, o que nós não podemos generalizar, uma vez que o Brasil é muito grande, pode existir quilombo trabalhando com produção convencional, utilizando produtos, adubos químicos, tá? Mas ele consiste numa produção para subsistência e o excedente é vendido. Aí nós vamos colocar na questão dos quilombos, principalmente hortaliças, frutas, mandioca, né? O que a gente chama de hortifrutigranjeiros. As comunidades tradicionais são muito importantes na produção de hortifrutigranjeiros, que geralmente não tem uma maior importância dentro do agronegócio, que se preocupa muito mais em produzir commodities, né? Muitas vezes, também não é regra. Indígenas, né? Comunidades isoladas devido ao avanço das cidades. Então, os indígenas, principalmente, eles foram se isolando cada vez mais, locais de difícil acesso. Hoje ainda, né, nós temos aí, principalmente na região norte do Brasil, diversos problemas com isolamento indígena, né? Nós temos comunidades que são muito difíceis de você chegar. Utilização de técnicas próprias para a agricultura, queimada de locais, né? Você abre um local, planta 1, 2, 3 anos e abandona aquele local. Isso é uma técnica própria da agricultura indígena. A base também subsistência, mas hoje já temos produtos também indígenas presentes em feiras, em muitos locais do Brasil. Já existem esses subprodutos, né, esses excedentes sendo vendidos em centros urbanos, né? Extrativistas. Quem que gosta de castanha do Pará, né? Aquele chocolate com castanha do Pará, ou aquele açaí, né? Então, ou a conserva de palmito, né? Então, o que são os extrativistas? Eles fazem extração desses produtos, principalmente florestais, como castanhas, açaí, palmito e a seiva da seringueira. Eles são mais comuns no norte do Brasil, né, na região norte do Brasil, mas não quer dizer que não haja em outros locais. Né? Nós temos a questão do coco de babaçu, e a principal questão deles é a extração para a venda. Então eles não têm muito essa questão de extrativismo para si próprios, né? Mas sim para vender, né? Vender para poder gerar uma renda ali e sobreviver.
mas eles vivem em áreas muito afastadas também, né, de difícil acesso, porque eles vivem em meio à floresta, e dentro dessas áreas de floresta, sejam deles próprios ou reservas, né? Alguns locais trabalham com essa questão de reservas, né? Reservas ambientais, seja particulares, seja governamental. Então eles têm essa condição de estar fazendo esse extrativismo nestes diversos ambientes, mas eles dependem muito de vender esses produtos para conseguir comprar os seus outros alimentos. Não quer dizer que eles não vão se alimentar de castanha, açaí ou palmito, né? Só no caso da seiva de seringueira que já não ocorre, né? Mas o consumo vai ser muito menor do que a venda. Outro produto também, né, muito comum na região Nordeste, a questão do umbu, né? Aqui na região Sul, hoje com muito menos intensidade, as pessoas não vivem disso, é a questão do pinhão, né? Também já tivemos extrativismo de pinhão, ainda temos hoje pessoas que trabalham com extrativismo de pinhão, mas é um extrativismo sazonal, não é algo mais contínuo, como ocorre com açaí e com as castanhas, principalmente, na região norte do Brasil. Falando em região sul, né, estamos aqui os faxinalenses. Os faxinalenses são povos tradicionais, principalmente da região sul do Brasil. Então é uma comunidade com território compartilhado, principalmente para a criação de porcos e coleta do pinhão. Eles trabalham em regime de subsistência também. Eles trabalham, né, fazem ali a criação para daí poder vender o excedente, né? Então a principal questão também é a subsistência. E a questão é a criação solta dos animais, né? Então esse sistema ele também proporciona um bem-estar animal, principalmente aí para os porcos, que é o mais comum de você ter em faxinais. E a agricultura familiar, né? Então, ela não entra nem no agronegócios, mas também nós não podemos colocar ela como uma comunidade tradicional. Ela é responsável, então, por grande parte da produção de hortifruti granjeiros e utilização de sistemas convencionais e orgânicos. Então você vai ter produtor familiar que defende a agroecologia, que defende o sistema orgânico, que defende a agricultura biodinâmica, né, que é uma outra forma de agricultura, e você também vai ter aquele produtor que vai defender o sistema do agronegócio, da grande produção, de produzir soja, mesmo em propriedades voltadas para a agricultura familiar. Então nós temos na agricultura familiar uma grande diversidade, o que até dificulta um pouco na hora de você pegar e você colocar, generalizar. É muito difícil você generalizar as questões na agricultura familiar. E essa sustentabilidade que a gente tanto fala, né? Então vamos ver o que nós temos de positivo e de negativo nos sistemas de produção agrícola? Bom, de positivo, o agronegócio melhora a economia. Isso é um fato. Nós não podemos ser, de certa forma, omissos, né? Na visão de que o agronegócio ele gera muitos empregos, né? Ele gera muitos empregos, principalmente na indústria de transformação dos produtos agrícolas, mas também nós temos muitos caminhoneiros trabalhando hoje devido ao agronegócio, transportando soja, transportando milho, trabalhando nos portos, né? Então tudo isso auxilia para girar a economia. Olha um outro ponto positivo. Comunidades tradicionais preservam a cultura. Então, uma comunidade tradicional, ela não vai ter somente o objetivo de garantir
de garantir ali a produção de alimentos, né, de trazer a produção de alimentos, mas ela também vai ter um objetivo social e cultural. Ela está preservando áreas de mata nativa, muitas vezes, então, né, toda a questão ambiental ali está envolvida, mas ela está preservando tradições também, do aspecto cultural e antropológico. Quais seriam pontos negativos? Bom, eu não coloquei como utilização de agroquímicos de forma indiscriminada do agronegócio, porque conforme eu falei, não é somente no agronegócio que nós temos a utilização de agroquímicos. Nós temos na agricultura familiar, nós temos no agronegócio e nós podemos ter também em comunidades tradicionais. Não é o usual em comunidades tradicionais. Comunidades tradicionais nós vamos ter bem menos do que nas outras duas questões. Agricultura familiar e agricultura e agronegócio. Mas nós vamos ter um maior envolvimento no agronegócio e na agricultura familiar e muito menor nas comunidades tradicionais. Então, o que eu coloquei aqui é a utilização de agroquímicos de forma indiscriminada por produtores. Então, o que nós temos que compreender? Os produtores, eles precisam compreender, né, os produtores que fazem esse uso indiscriminado, que é necessário você ter uma assistência técnica, que é necessário você fazer as coisas com segurança e você não fazer um uso indiscriminado desses produtos. Que é errado você trazer um produto vindo do Paraguai ou vindo de qualquer outro lugar que seja falsificado. Um produto falsificado, ele pode ter o uso dele muito pior do que se você utilizar um produto original. Porque o produto falsificado, ele ainda está contribuindo com uma cadeia de produção que não paga impostos. Ou seja, ele está entrando dentro do país de forma negativa, né? No caso de forma que, além de ser um produto perigoso para a saúde do produtor, para a saúde de quem vai consumir o alimento posteriormente, ele ainda é um risco para o ambiente e um problema para a economia nacional. Mas é só o produtor que utiliza agroquímico que pode ocasionar problemas? Ao contrário, contaminação da água e do solo por excesso de estercos na produção orgânica. Não é porque é orgânico que eu posso usar indiscriminadamente adubos de base orgânica. Eu não posso encher de esterco uma plantação. Seja esterco de aves, esterco de gado, seja o tipo de material que for. Eu posso ocasionar uma contaminação da água e do solo e até mesmo dos alimentos. Por questão de bactérias, vírus, protozoários, fungos. Então eu posso ter algo muito pior por contaminação biológica, às vezes, do que o próprio agroquímico. Então, os dois pontos são negativos. Não adianta eu achar que somente o uso de agroquímicos é o errado. Tudo que é utilizado da forma incorreta está errado. Para o pessoal que está finalizando o ensino médio, né, uma questão muito importante é o desenvolvimento de leitura de questões de vestibular. Por quê? Porque quem vai terminar o ensino médio vai fazer vestibular, né? Ou vai fazer vestibular, ou vai fazer um concurso, ou vai participar até mesmo de uma seleção de emprego que muitas vezes tem questionários para ser respondidos. Então, é importante trabalhar um pouco essa leitura e compreensão de texto de questões mais técnicas. Então, olha essa questão aqui do vestibular da UFPR.
Em 2007, o Decreto 6.040 instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. Sobre esse decreto, considere as seguintes afirmativas. Número 1. Os povos e comunidades tradicionais são realocados pelo Estado em reservas, onde possam continuar com suas tradições. 2. A identidade desses grupos está relacionada à dimensão do território que ocupam, cujas reservas ficam sob a tutela do Estado. 3. A invisibilidade social que sofreram historicamente trouxe a essas populações sérios prejuízos à constituição de uma identidade comunitária. 4. São povos e comunidades tradicionais no Brasil, grupos como caiçaras, quilombolas, ciganos, faxinalenses ou comunidades de terreiro. 5. Para ser considerado povo ou comunidade tradicional, é fundamental que o próprio grupo se reconheça como tal. Vamos analisar um pouquinho melhor as afirmativas. A número 1. Os povos e comunidades tradicionais são realocados pelo Estado em reservas? Já aconteceu isso, sim. Já aconteceu isso de certa forma, sim. Podemos colocar que sim. Mas a maior questão aqui envolve os quilombolas. Os quilombolas, eles fugiam de fazendas, os escravos que eram fugidos, e iam para locais ermos, locais distantes, longe de qualquer atividade humana, longe das populações urbanas, né, e das fazendas também, e elas se escondiam. E a maior questão que envolve hoje terras em questão quilombola é a permanência, que aquela comunidade tenha reconhecido o seu direito àquele local. Por quê? Por conta desse período histórico, né? Porque elas estão ali há 100, 200, 300 anos de história, né? Em alguns casos. A identidade desses grupos está relacionada à dimensão do território que ocupam, cujas reservas ficam sob a tutela do Estado? Voltando na questão dos quilombolas, não, eles precisam desta terra no nome deles, no nome da comunidade. Eles precisam que a área deles seja reconhecida como uma comunidade tradicional. Então também não. A invisibilidade social que sofreram historicamente trouxe a essas populações sérios prejuízos à constituição de uma identidade comunitária? Também não. Ao contrário, fortaleceu essa identidade comunitária. A 4 e a 5 são corretas. Então, são povos e comunidades tradicionais do Brasil, grupos como caiçaras, quilombolas, ciganos, faxinalenses. Para ser considerado povo ou comunidade tradicional, é fundamental que o próprio grupo se reconheça como tal. Então, são a letra B, somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras. E é exatamente isso. A resposta, então, letra B. E para a gente finalizar, né, essa nossa conversa, o que é necessário para o desenvolvimento de um cenário agrícola melhor hoje? Né, nós tivemos aí historicamente êxodo rural, diversas lutas sociais no campo, MST, tudo. Mas o que nós precisamos hoje? Nós precisamos, né, uma necessidade de despolarização. A agricultura hoje, o universo agrário hoje, ele está muito polarizado. Ou você é orgânico ou você é convencional. Ou você é do agronegócio ou você é da agroecologia. Entendeu? Ou você ou você é senhor de terras ou você é boia fria. Entendeu? Então nós temos que despolarizar. Hoje nós estamos indo em uma direção de despolarização.
há espaço para todos. Há espaço para aquele que vai produzir soja e exportar, mas também há espaço para aquela pessoa que vai produzir leite, vai produzir cabra, vai ordenhar esse leite, vai fazer um queijo e vai vender no mercado fino e gourmet no centro de São Paulo, entendeu? Então hoje nós temos espaço para várias pessoas, para diferentes vertentes. Nós temos aquelas pessoas que vão consumir orgânico, vão consumir convencional, e o que nós precisamos é deixar que quem decida a melhor forma de trabalhar a agricultura sejam os próprios agricultores e auxiliados com a pesquisa acadêmica. Né? Então nós precisamos aí, hoje nós estamos caminhando na academia para uma agricultura mais biológica. A utilização de vespinhas para algumas doenças, né? A utilização de alguns agentes biológicos, a utilização de inoculantes para fixação de nitrogênio, para fixação de fósforo. Então nós estamos caminhando para uma agricultura mais biológica. Os sistemas integrados de produção agropecuária que valorizam uma produção integrada, diminuição de uso de fertilizantes, até porque a pessoa que utiliza fertilizantes ou utiliza agrotóxicos, tudo isso é dinheiro investido. Então, se ela conseguir sim diminuir os gastos com isso, ela vai diminuir, ela vai mudar a forma com que ela trabalha. Então, nós precisamos hoje valorizar o termo agricultura, porque todas estas pessoas fazem parte de uma agricultura. Valorização das comunidades tradicionais, como eu já disse, valorizar a questão social e cultural que esses povos nos trazem. E sim, o agro é tudo, né? Nós dependemos dele para tudo, para comer, para se vestir. E nós vimos nessa pandemia aí a busca desenfreada por alimentos nos mercados, como uma necessidade da população, então, de garantir o alimento. Né? Então, naquele momento, ninguém pensou se era produzido orgânico, convencional, com agrotóxico, sem agrotóxico. Estava todo mundo indo comprar. Por quê? Porque nós precisamos do alimento para sobreviver. Eu espero que vocês tenham feito uma boa reflexão aqui junto comigo. Desejo para todos aí uma excelente semana. Agradeço muito a participação aí de todos. Deixa aquele like no vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e uma outra hora aí eu volto com um novo vídeo para vocês, tá? Obrigado e tchau para todos.